para 8 de março de 2017, Dia das Mulheres. Marielle está na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Cláudia Ferreira. Jandira Cruz. Eloá. Elisa Samúdio. É um chamamento para que as brasileiras mortas violentamente nos últimos anos nunca sejam esquecidas. Olá, boa noite. Boa noite. Esta semana, os brasileiros que não toleram mais a violência, a covardia e a impunidade ergueram a voz num grito por justiça. Justiça pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro. Foram 13 tiros e todos os indícios de uma execução. Ainda hoje, aqui no Fantástico, Elza Soares, Pitty e a Orquestra Maré do Amanhã vão homenagear a vereadora que se destacou na defesa dos direitos humanos. Mas agora a gente vai ouvir o relato da única sobrevivente do ataque na noite de quarta-feira. A assessora de Marielle recebeu a repórter Renata Ciribelli para uma entrevista exclusiva. Só o carro que eu tava com a Marielle, que eu tô... levou uma opção de tiro, a Marielle foi atingida. Eu tô nervosa, mas eu tô bem. Foram vários tiros. A assessora de Marielle recebeu nossa equipe, mas não quis mostrar o rosto, nem ter o seu nome divulgado. Eu tô apavorada. Eu tô despedaçada. Como não ter medo? Como não ter medo, né? Que audácia. Que audácia. Como matam de uma forma covarde uma mulher. Você acha que você escapou por sorte? Você acha que o objetivo não era você? Você pensa nisso? Eu não penso nisso, assim. Eu prefiro que as investigações pensem, sabe? As autoridades têm que me dizer e logo quem foi que fez isso e por que fez isso, sabe? É isso que eu espero. Quando você vê a reconstituição na televisão, feita pela polícia, como é que você se sente? Eu não acredito que eu estava ali. Eu não entendo como é que eu saí daquilo ali. A assessora estava sempre com Marielle. Como na última noite de quarta-feira, ela acompanhava Marielle em um encontro de mulheres negras contra o racismo e o preconceito. E a Marielle muito feliz, porque foi um evento lindo, assim, ele estava lotado. Era comum ela pegar carona com Marielle. A gente tinha o hábito de algumas vezes por semana voltarmos juntas para casa, porque somos vizinhas de bairro. A Marielle nunca andou atrás nos carros. Só que nesse dia ela hesitou, falou: eu vou ir atrás com você pra gente ir vendo umas fotos. E ainda brincou com o Anderson, falou: hoje eu vou de madame aqui atrás. E fomos juntas. E em que momento você percebeu que tinha alguma coisa errada? Eu não percebi.
estávamos olhando o celular, 1 minuto antes, mais ou menos, eu vi a Marielle comentar alguma coisa, tipo, eita... mas uma coisa muito tranquila, um comentário muito tranquilo. Como se tivesse levado um susto. Não era um susto. Talvez um carro se aproximando e parando do lado? Eu não fiz esse raciocínio. Eu só me lembro que no momento dessa interjeição dela, exatamente nesse momento, eu ouvi uma rajada. Eu me abaixei na mesma hora, eu me abaixei. Você não tinha percebido que ela tinha sido atingida até então? Não, eu estava achando que ela estava baixando junto comigo. Foi um barulho forte, mas foi um barulho rápido, assim. E o vidro quebrando? E o vidro quebrando, que eu não tinha nem certeza qual era o vidro. Mas na hora o que me ocorreu foi, tô passando num fogo cruzado. E eu perguntava, que isso, gente? Que isso? O que está acontecendo? Que isso? Que isso? Nesse momento, o Anderson fez assim, ai, e eu estava ali abaixada. Eu não vi o que era, eu não vi se isso veio de um carro, de uma moto, de nada, de uma bicicleta, não sei de onde veio isso. E aí eu percebi que o Anderson, logo depois desse ai, e eu percebi que os braços dele, que seguravam o volante, caíram. E aí eu fui direto na marcha, tentar puxar a marcha, colocar a marcha em ponto morto. Eu percebi que o carro estava indo para a esquerda. E como é que você parou o carro? Dessa forma, eu puxei a marcha para o ponto morto. O freio segurei o volante com a minha mão esquerda, eu estava espremida ali entre os dois bancos da frente. Segurei o volante, puxei o freio de mão e o carro foi parando. O carro não estava muito rápido, o carro parou logo. Eu ouvi aquele pleque das travas abrindo e saí do carro. Saiu como? Rastejando? Saí agachada e com aquele medo de estar numa zona de conflito, de tiroteio, né? Fui percebendo que não tinha tiroteio, sinalizando para os carros que estavam passando e gritando socorro. Socorro, tiros, socorro. Nesse momento chegou uma mulher que foi assim um anjo, me acalmou e eu só queria ligar para o meu marido e para a ambulância. E aí eu falava, tem que ligar para a ambulância, tem que ligar. Ela falou, calma, eu já liguei, eu já chamei a polícia, eu já chamei a ambulância, se acalma, você precisa ver como é que você está, você não está sentindo nada, você está muito ensanguentada. Aí eu fui me dar conta que eu estava muito ensanguentada. O sangue não era dela, ela não sofreu nenhum ferimento grave. E eu procurava meu celular loucamente dentro da bolsa. Eu não me toquei que eu não estava com o celular dentro da bolsa. Eu estava com o celular na minha mão dentro do carro. Eu voltei no carro, aí eu vi, a porta estava aberta, eu vi que ele estava ali no lugar em que eu estava sentada. O celular estava ali, eu peguei, mas eu não conseguia ver muitos detalhes. Eu estava muito focada em pegar o celular. Eu estava muito focada em pegar o celular e chamar a ambulância. E chamar seu marido. E chamar meu marido. Eu tô nervosa, mas eu tô bem. Foram vários tiros. Eu vou falar com alguém do gabinete. Não sei o que eu faço. Eu tô bem. Tá tudo bem comigo. Mas a Marielle tá desmaiada. O Anderson também. Eu não sei o que fazer. Fica em casa, me espera. Reza por mim, reza pela Marielle, reza pelo Anderson. Ai. Em que momento você percebeu que eles não estavam desmaiados, que eles tinham? Foi no momento em que a polícia chegou, em que eles chegaram comentando, já notificando, são 2 mortos e uma sobrevivente. A coisa do sobrevivente me marcou muito, assim. Por quê? Porque eu queria a Marielle viva, eu queria o Anderson vivo. Porque sobreviver é uma coisa muito cruel, assim. Por que eu preciso sobreviver? Assim, que coisa horrenda é essa, né? Que violência é essa? O que você vai ver agora são imagens inéditas captadas por uma câmera de segurança momentos antes dos assassinatos de Marielle e do motorista Anderson. O vídeo mostra como os prováveis assassinos ficaram de tocaia, à espera da vereadora e do motorista. A reportagem é de Sônia Bride e Eduardo Faustini.
Quando a vereadora Marielle Franco deixou a Câmara Municipal, já estava atrasada. O evento no Espaço Cultural Casa das Pretas era às 6 da tarde, mas ela só saiu pouco antes das 7 e já estaria sendo seguida. Às 6h58, um carro Cobalt prata para perto do local do evento. Sem vaga para estacionar, fica na saída de um beco. Ele chegou e apagou todas as luzes. É um carro todo insufilmado. Dá para ver uma luz dentro do carro. Se trata de um telefone, de um aparelho celular. E a oscilação da imagem pode indicar que o operador ali está mandando mensagem, ele está usando esse aparelho. 2 minutos depois, o carro dirigido por Anderson passa pelo dos prováveis assassinos e, também sem encontrar vaga, para um pouco à frente. Marielle e mais 2 pessoas descem e entram na Casa das Pretas. Anderson volta de ré na contramão e quase bate no carro dos supostos assassinos, antes de parar, já fora do alcance da câmera. Hipoteticamente, se tivesse havido aí um esbarrão no carro, isso possivelmente poderia ter suspendido ali a operação que eles estavam executando, porque certamente o Anderson iria desembarcar, enfim, ele ia ver as pessoas que estão ali. Em pleno bairro boêmio da Lapa, a rua é movimentada nessa hora. Em nenhum momento os prováveis assassinos saíram do carro. Quem passava nem percebia que esse carro estava ocupado por causa da película escura dos vidros. Mas se essas imagens não mostram quem são os assassinos, elas revelam muito sobre como esse crime foi planejado e executado. Quantos homens havia no carro? Provavelmente 3. Com certeza, 2. O motorista que mexe no celular e um homem do lado esquerdo no banco traseiro. Podemos ver o momento em que ele estende o braço no banco e logo retira. Esse braço aqui, muito provavelmente é o braço da mão que apertou o gatilho, que fez os disparos contra a vereadora. Assim que abre uma vaga, o Cobalt muda de lugar, deixando espaço para sair rápido se precisar. 20 minutos depois abre outra vaga. Anderson agora fica na frente do carro dos prováveis assassinos. O motorista deixa o carro e parece entrar na casa onde Marielle fazia seu último evento público. Lá fora, os suspeitos esperam no carro fechado e desligado. Voltamos a ver Anderson de novo às 19h54. Ele vai em direção ao carro, tranca e destranca várias vezes, entra e sai logo em seguida. Passa bem ao lado dos supostos assassinos e volta para o lugar de onde veio. Às 20h54, ele já está ao lado do carro dele. Destranca. Às 21h03, a vereadora sai da Casa das Pretas. Ela, que sempre andava ao lado do motorista, decide ir atrás com a assessora. O carro parte. O Cobalt segue, sem acender nenhuma luz, nem dar sinal. Freia para deixar passar um carro preto e avança ainda de luz apagada. Logo depois, vemos outro carro prata passar. Um Logan que estaria com placas clonadas. Esse outro carro devia estar mais atrás, e assim que eles saíram, aí inicia a etapa da perseguição. E aí eles vão percorrer aqueles 4 quilômetros antes de chegar no ponto em que houve a efetiva execução. A perseguição é registrada por várias câmeras. Mostram o carro branco dirigido por Anderson e os 2 carros suspeitos. A última imagem é a 400 metros de onde Marielle e Anderson foram mortos. É um local com muito pouca iluminação. Sem câmeras de vigilância? Sem câmeras de vigilância, e um local que tem saída para vários lados. Onde a velocidade é reduzida por causa de uma curva, os assassinos encostam pelo lado direito. A assessora diz que ouviu uma rajada. Foi apenas uma rajada de 1 segundo. A pistola 9mm estaria com um kit rajada, que permite disparar 20 balas por segundo. Pelo ângulo das balas, ao alvejar Marielle, os assassinos mataram também o motorista Anderson. O atirador botou a mão para fora
e 9 dos 13 cartuchos caíram na rua. A perícia deles mostrou que a munição foi desviada da Polícia Federal. São pessoas que sabem manusear bem o armamento, escolheram bem o armamento que deveriam empregar. Então pode haver a participação de pessoas ligadas à polícia ou ligadas de alguma forma a Forças Armadas. Não há como afirmar isso, mas há como afirmar que são pessoas que têm treinamento desse tipo. Se trata de uma execução, se trata de um crime que foi planejado com um objetivo específico de executar a vereadora. Quem matou Marielle Anderson? Quem mandou matar? Quem está por trás da motivação não puxou gatilho. Quem está por trás da motivação possivelmente nem no local estava, mas deixou rastro de alguma maneira. Quem tiver qualquer informação sobre o crime pode ligar para o Disque Denúncia do Rio. O DDD é 21 e o número 2253-1177 ou mandar mensagem por WhatsApp. DDD 21 também e o número 98849-6099. As denúncias são anônimas e quem colabora tem identidade preservada. O que são direitos humanos? Bem, direitos humanos, para mim Bem, deixa eu explicar. Eu vejo mais os direitos humanos no Brasil atuar mais para quem mata do que das pessoas executadas. Respeito e ética para todo mundo. O que são direitos humanos? Direitos humanos é tudo. É dignidade. É tudo que se resume em dignidade. É igualdade, é paridade. Somos todos iguais, todos temos os mesmos direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada numa Assembleia Geral da ONU em 1948. Todos os membros, incluindo o Brasil, aderiram ao texto, que diz: todos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Todo ser humano tem direitos, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião ou qualquer outra condição. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Marielle defendia esses direitos. O olhar é de quem já nasceu sabendo que para ser ouvida tinha que falar bem alto. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. A Marielle era uma potência. Não havia um movimento social no Rio de Janeiro que não conhecesse a Marielle e não se sentisse representado por ela. O olhar é de quem um dia ficou cara a cara com o destino e o desafiou. Disse não. Ela consegue fazer faculdade de Sociologia, que era um sonho dela, e não é brincadeira uma mulher negra da favela chegar numa universidade. Então a Marielle sempre foi uma pessoa que desafiou todos os limites que a vida no Brasil coloca. Fez pós-graduação, mestrado, sentiu que precisava lutar não mais só por ela. Ela entrou na militância a partir de um ato de violência, né? Ela perdeu uma amiga vítima de uma bala numa manifestação. Então ela se mobilizou a partir da dor. E aí quando a Mari anuncia para mim assim, o desejo dela ser candidata a vereadora, isso me deu um orgulho, uma alegria imensa. Foi eleita. Mais de 46 mil votos na primeira candidatura. A 5ª vereadora mais votada do Rio. E só 10% desses votos eram das favelas. Pessoas que não tinham tido nenhum envolvimento político nunca na vida ouviam a Marielle falar e sabiam que ali tinha uma coisa diferente. A Marielle fez uma fissura no sistema. Ela estava ocupando um lugar que, historicamente, as mulheres da posição dela não ocupam. Ela é tão firme quanto amorosa, tão firme quanto carinhosa, né? Tão firme quanto doce. Isso é muito raro na vida política, né? Aquele gabinete estava sempre aberto. Sempre aberto. Cheio. E cheio de gente. Várias vezes eu
vi Marielle dando o telefone pessoal dela. Falou, não, qualquer coisa me liga. Eu falei, tá bom, tudo bem. Então ela era muito acessível, muito acessível. As mulheres negras, as mulheres da favela, as mulheres lésbicas, as bissexuais encontraram nela um caminho de escuta que jamais existiu na política do Rio de Janeiro. Também enfrentou o ódio e a desconfiança. Ela incomodava muito, muito, muito. Quem é essa mulher? De onde ela está vindo? Marielle Franco foi da Comissão de Direitos Humanos e também da de Defesa das Mulheres. Brigou por mais casas de parto no Rio e denunciava a violência policial. Trabalhou incansavelmente. Em pouco mais de um ano, apresentou 20 projetos de lei. Atualmente fazia parte da comissão que fiscalizava as ações da intervenção federal no estado do Rio. Na sua última noite, ela estava feliz. Dessa vez, a roda de conversa era para comemorar as vitórias dela e de outras ativistas. A mulherada que está aqui, só gratidão. A Aline, que aparece no vídeo ao lado de Marielle, iria embora com ela. Você ia pegar uma carona com ela nesse dia? Porque a gente ia pro mesmo lugar, assim, basicamente. E aí eu esqueci meu carregador de celular e voltei pra buscar. E falei, não precisa me esperar não, pode ir. E aí eu fiquei, né? E aí eu tô aqui pra contar essa história pra vocês. E eu tô viva. E eu tô mais viva do que nunca. Não teve carona, não teve a festa programada pro dia seguinte, não teve chance. Mas a Marielle tá viva. Quem matou a Marielle achando que ia provocar silêncio cometeu o maior erro da sua vida. A Marielle nunca provocou silêncio. A Marielle faz barulho. A Marielle sempre fez barulho. A Marielle vai brotar em cada esquina. A gente não está pagando o sonho de uma mulher negra ou de um homem negro. A gente está pagando o sonho de ser um Brasil diferente. Estamos juntas e somos muitas, que agora ela vai encontrar o descanso dela, mas a gente não. Em São Paulo, manifestantes fizeram um protesto contra os assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os manifestantes se reuniram na Avenida Paulista. Levaram flores brancas, fotos e cartazes para lembrar a vereadora. Mulheres ligadas a movimentos negros jogaram tinta vermelha, representando o sangue dos que são vítimas da violência, nas escadarias do prédio da Justiça Federal e na calçada do prédio onde fica o escritório da Presidência da República, em São Paulo. Anderson Gomes dirigia o carro e morreu com Marielle. Eu conversei com a viúva do Anderson, a Ágata, e ouvi dela palavras comoventes de força e muita esperança. Eu vim aqui hoje porque muitas vezes quando a gente conta a história de uma pessoa, a gente conta a história de muitas. Ágata, quem era o Anderson? Como é que você descreve seu marido? Meu marido estava sempre alegre, ele era uma pessoa muito calma, às vezes a gente discutindo, ele sempre calmo, saía para ajudar os amigos, a família. Ele era esse homem querido por todo mundo e muito bom. A história de Anderson e Ágata. Numa festa a gente se conheceu, depois de um tempo ele me ligou, disse que tinha sido por engano, já que meu nome é com A, a primeira da lista, ficou puxando assunto comigo. Nós moramos perto, mesmo bairro, ele foi lá em casa, a gente conversando, a gente começou a sair. Mais ou menos um ano depois ele me pediu em casamento, no restaurante. E tem essa aliançona no dedo, grossona. Tem, do jeito que eu queria, pra mostrar nosso amor pra todo mundo, pra ver de longe. E nós casamos, compramos nosso apartamento, financiamos, mobiliamos, fizemos tudo juntos. Até para subir com as coisas, a gente subiu junto, nós pintamos juntos. Anderson, dentro de mim, agora batem dois corações apaixonados por você.
Que isso, amor? Aqui, amor. Que é isso, amor? Tá de sacanagem. Mentira. Sério? Fiz hoje. Sério? Nossa, Arthur. A gente junto nos percalços que a gente passou para ter o Arthur, foi uma luta. Conta pra mim. Ele estava com fígado e intestino dentro do cordão umbilical. Depois que ele nasceu, ele operou com 2 dias de vida, foram 28 dias internado na UTI. Todas as vezes ele foi comigo, ele me levava e ficava comigo e voltava comigo todos os dias. A história de Anderson e Arthur. Ele rodava à noite para ficar com o Arthur de manhã, que era o período que eu estava no trabalho. Dava comida, fazia tudo, ele era louco pelo Arthur. Eu acho que era tudo que ele queria na vida, era ter o filho dele. Então ele fazia sem reclamar. Tudo pro filho. Ele dirigia um Uber e procurava emprego de mecânico de aviões, um sonho dele. E era nossa rocha de casa, era ele. E aí, de repente, numa noite, você recebe um telefonema, foi isso? Eu fui acordada pela minha irmã, pedindo só para eu abrir a porta. Eu achei que tivesse acontecido alguma coisa e que ela fosse lá para casa. Ela foi com a minha madrinha e minha cunhada e já me falaram, fica calma, Anderson morreu, já me seguraram. E ali eu já vi que eu ia ficar sem chão por um bom tempo. E de novo, a história de muita gente. A gente tinha se falado 8h pouca da noite pelo celular, mandando umas mensagens, conversando sobre a situação do Arthur, porque a gente ia levar ele na consulta no dia seguinte, na quinta-feira. E ele disse, daqui a pouco está acabando a reunião aqui e eu vou para casa. Anderson trabalhava há 2 meses com a vereadora Marielle. E por que você decidiu falar comigo? Eu acho que o Anderson merece não ser esquecido. E se ele de alguma forma puder fazer diferença, se a morte dele mudar qualquer coisa que seja, vai ter um significado, uma importância. Nesse momento ainda é possível ter esperança? Eu acredito que sim. Não tem como desistir. É luta sempre. A Marielle já dizia e todas as pessoas que estão engajadas ainda, lutando pela população, lutando pelas suas causas. Isso é a esperança de que as coisas vão melhorar sim, que tem um caminho, tem uma solução. Não é possível que a gente vai ficar abandonado para sempre. Obrigada por ter aceitado conversar comigo nesse momento de tanta dor. Mas assim como você, eu acredito que contar a história do Anderson é falar do Anderson e falar de tantas pessoas. Sim. Tá bom. Obrigada. O PSOL vai entrar com uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra a desembargadora Marília Castro Neves, que publicou informações falsas sobre Marielle Franco. E vai denunciar ao Conselho de Ética o deputado Alberto Fraga, do DEM, por postagens contra a vereadora. A ação do PSOL vai ser contra as calúnias espalhadas nas redes sociais sobre a vereadora Marielle Franco. O ódio, o preconceito e a mentira se espalharam apenas algumas horas após o assassinato. Na sexta-feira, a desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio, postou numa rede social: a tal Marielle não era apenas uma lutadora, ela estava engajada com bandidos e que teria sido eleita por uma facção criminosa. A produção do Fantástico não conseguiu contato com a desembargadora. Uma versão parecida foi divulgada também na sexta pelo deputado Alberto Fraga, do DEM. Ele publicou que Marielle teria engravidado aos 16 anos, que teria sido casada com um traficante. Ontem, Alberto Fraga apagou a postagem e admitiu que compartilhou as informações sem checar. O arrependimento, talvez, é em ter colocado algo em que eu não tenha checado, que não tenha uma informação. Por ser um policial, por ser um coronel da polícia, eu deveria ter tido uma informação mais consistente
né, de uma fonte idônea. Eu não chequei as fontes, realmente isso eu posso dizer que foi verdade. Nós procuramos a família e amigos da Marielle para checar as informações. A vereadora tinha 38 anos e engravidou aos 19 da única filha, Luiara. Além disso, nunca foi casada com o traficante Marcinho VP, citado nas mensagens. Existiam 2 traficantes com este nome. Um deles morreu em 2003 e outro está preso. O pai da Luiara é Glauco dos Santos. Marielle foi eleita com votos de todas as zonas eleitorais do Rio e, além da Maré e das comunidades onde atuava, teve 40% dos seus votos na Zona Sul e na Barra da Tijuca. O PSOL vai entrar com uma representação contra a desembargadora no Conselho Nacional de Justiça e vai denunciar o deputado ao Conselho de Ética da Câmara. Vamos mapear todo e qualquer ataque que venha na internet para entregar à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Para cada caso, nós vamos ver onde é que é possível responsabilizar essas pessoas do ponto de vista do lugar em que elas ocupam e que não poderiam estar fazendo esse tipo de difamação de uma história que é uma história tão bonita, tão rica, e difamar e caluniar não podemos esperar que isso aconteça. Além do deputado e da desembargadora, um perfil com o nome do delegado Jorge Ferreira da Polícia de Pernambuco publicou uma mensagem com as mesmas calúnias contra Marielle. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco disse que afastou o delegado do plantão da Delegacia da Mulher por causa das declarações numa rede social e que o conteúdo da postagem foi encaminhado à Corregedoria, que iniciou uma investigação. O delegado negou que tenha feito a postagem e registrou uma queixa na delegacia por difamação. É muito grave isso. Minha imagem está sendo denegrida, né? Eu estou sendo atacado em todos os lugares, como se eu tivesse feito uma coisa que eu não fiz. Eu repudio veementemente isso. Quando você recebe uma informação que prejudica a imagem de alguém, é preciso tomar cuidado. É imprescindível checar antes de passar adiante. Por isso, os especialistas consideram tão grave quando quem divulga uma informação mentirosa é uma autoridade. O que reproduzimos sem verificação nas redes sociais fala sobre nós. Nós não podemos fazer isso. É gravíssimo. Nós estamos falando de outro. Nós estamos falando de uma pessoa. Quando uma autoridade faz isso sem verificar a veracidade do que está falando, ela está, na verdade, cometendo um crime, difamando, caluniando, ela está traindo o seu compromisso profissional, está traindo o seu papel público. Hoje à tarde, moradores da Maré fizeram uma marcha em homenagem a Marielle e ao motorista Anderson Gomes. Para que a gente possa dar o nosso recado à sociedade diante da barbárie e da violência que foi cometida não só com a Marielle, mas de tudo aquilo que ela representava, não só para a favela, mas também para as mulheres negras e toda a minoria. Muito importante estar aqui no ato, pedindo por justiça, por Marielle, por Anderson e por todas as outras muitas vítimas que o Estado tem feito. Cerca de 5.000 pessoas caminharam pela linha amarela e pela Avenida Brasil, com faixas e cartazes. Em entrevista exclusiva, a repórter Renata Ceribelli, a família de Marielle reagiu com indignação aos ataques contra a memória da vereadora. O Fantástico também conversou com a Mônica, companheira da Marielle. A tragédia pôs fim a um sonho delas, o casamento, que tinha data marcada. Ainda é muito difícil para a Mônica aceitar o que aconteceu. Em vários momentos, a entrevista foi interrompida porque ela chorava muito. Mas Mônica fez questão de falar, de contar a sua história com Marielle. A Marielle e a Mônica moravam nessa casa há 1 ano e meio, mas a história de amor de vocês começou bem antes disso, né? Começou, a gente tem, entre muitas idas e vindas, 12 anos mais ou menos de relação, 13 anos agora, aí. E aí, desde o primeiro momento que eu a vi, a gente teve uma empatia muito grande. É essa época aqui da foto? Isso é 1 ano depois que a gente se conhece, a gente tinha acabado de começar a namorar. Mônica, deve estar sendo muito difícil estar aqui nessa casa. Essa é a 2ª vez que eu entro aqui. Tudo eu pensava assim com muito carinho, porque a rotina dela era muito difícil. E eu queria que ela chegasse em casa e encontrasse um espaço de acolhimento. E tudo a gente foi construindo com pouco,
Uma hora eu comprava um tapete, porque era o que dava para fazer com a grana, outra hora eu comprava um outro objeto e ia montando as coisas sempre com muito carinho, muito cuidado. Ela me leva para conhecer um espaço especial que ela tinha com Marielle na área externa da casa. A gente virou 2 noites fazendo e montando as plantas. Mônica conta que o último contato com Marielle foi pelo celular, quando a vereadora estava no carro voltando para casa. Ela mandou uma mensagem: já estou no carro, você está precisando de alguma coisa, precisa que eu leve alguma coisa? Eu falei que não. Entrei em casa, achei que ela fosse chegar um pouco primeiro do que eu. E ela não tinha chego, comecei a fazer as coisas. Aí eu liguei e ela não atendeu. Eu liguei de novo, aí liguei mais uma vez, aí liguei mais 20 vezes. Enquanto eu estava ligando para ela, a ligação entrou e eu atendi na hora, sabendo que tinha acontecido alguma coisa. Eu já perguntei, Lia, cadê a Marielle? Ela falou: Mônica, está na porta. Ela está precisando entrar. Eu falei: aconteceu alguma coisa? Ela falou: aconteceu. A Dani era quem? Uma amiga que estava na porta? Uma amiga nossa que estava aqui na porta, que veio me avisar. Mas quando eu abri o portão e vi a cara da Dani, a Dani só me falou. Eu falei: Dani, o que aconteceu? Cadê a Marielle? Ela falou: você precisa ser forte, a Marielle morreu. Ela falava assim, estava sendo ameaçada, ela se sentia em risco. Nada, ela estava feliz, estava despreocupada, planejando o casamento pro ano que vem. Na casa dos pais de Marielle, a dor é a mesma. Pai, irmã, mãe e filha unem forças para enfrentar esse momento. É difícil porque a gente não cria, não tem como você dimensionar a dor de uma mãe, entendeu? A dor que a gente sente, porque é um pedaço da gente que se vai. Só tinha uma maneira de calar minha filha. É o que eles fizeram com ela. Porque se eles não matassem ela, ela ia alçar o voo mais alto. Ela ia chegar muito mais longe. Onde que você está encontrando força? É na sua família? Na minha família. Na minha avó, na minha tia. No mundo inteiro também. Saber que o legado dela tá feito, ver as pessoas com ela lutando pela justiça, deixa o meu coração mais calmo, assim. Tem uma família aqui. A gente perdeu, assim, acho que falo por todos, o nosso melhor lado. Ela era a nossa fortaleza. Além da dor da perda, a família ainda sofre com os comentários de ódio e calúnias que invadiram a internet. Chamar minha filha de bandida que defende bandido é inadmissível. A minha mãe não era nada disso. É inadmissível o ser humano comemorar a morte de outro ser humano. Não tem cabimento, não tem como aceitar uma situação dessa. Do Brasil, poucas pessoas têm condição de falar da minha filha. Falar mal da minha filha. A gente tem uma formação católica, graças a Deus. Nós não queremos que, entendeu, acho que não vai pagar o mal com o mal. Mas eu quero que isso que não vai ficar impune, eu não quero que fique. Que lição, assim, você não vai esquecer jamais da sua mãe para você? Que a vida tem que continuar, tem que levantar a cabeça. Tinha uma frase que ela sempre dizia pra mim que era: a vida é dura, Luiara, a vida é dura, bebê. A vida é dura, a gente vai estar junto aqui, se fortalecendo, seguindo, lutando por ela, pedindo justiça. O governo anunciou agora à noite a liberação de dinheiro para a área de segurança. A decisão foi tomada numa reunião no Palácio da Alvorada. Quem tem as informações ao vivo de Brasília é o repórter Nilson Clava. Nilson.
Boa noite, Tadeu. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Bom, Tadeu, o presidente Michel Temer se reuniu com alguns ministros da área econômica e da área de segurança aqui no Palácio da Alvorada. Logo na saída, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o governo vai criar um crédito extraordinário para intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. O ministro disse ainda que o governo irá destinar alguns bilhões de reais para a área de segurança. A maior parte vai para o recém-criado Ministério da Segurança Pública. Agora, outra parte, que ainda não foi definida, vai para a intervenção federal no Rio de Janeiro. Agora, Tadeu, o Congresso Nacional ainda precisa definir e aprovar todos esses valores. Mas, para liberar esse dinheiro para o Rio, o governo vai editar uma medida provisória criando esse crédito extraordinário que não tem impacto no teto de gastos. Já para o novo ministério, será editado um projeto de lei que vai remanejar dinheiro de outras áreas, de outros ministérios, para a segurança pública. Amanhã, o interventor federal na segurança do Rio, general Braga Neto, vai se reunir com o governador Luiz Fernando Pezão para discutir ações e também para bater o martelo, definir o orçamento necessário. Poliana? Obrigada, Nilson. Foram enterrados hoje no... E sobre o tiroteio da sexta-feira, a PM diz que foi atacada por bandidos durante uma abordagem e que os policiais revidaram. O comando da UPP informou que os policiais agiram em legítima defesa. E o Fantástico de hoje vai revelar um esquema clandestino que põe passageiros em risco. Oficinas de aviões de pequeno porte estão reaproveitando peças condenadas e provocando acidentes. É perigo no ar. Nesse daqui, as pás e o cubo de hélice foram trocados clandestinamente. Elas tiveram bebês no mesmo dia. E não tem dúvida, os filhos foram trocados na maternidade. Eu tava com meu bebê no colo, aí meu bebê virou pra ela e olhou pra ela e sorriu, aí ela começou a chorar. Duas fotos que emocionaram o Brasil. O motoqueiro que deu seu par de tênis a um malabarista de rua e o choro de uma menina de 7 anos ao ganhar sua primeira festa de aniversário. E olha a Cacau Protásio aí na Feira do Podrão. Vai encarar... Tadeu saiu rapidinho pra ver os gols da rodada e pediu pra eu avisar pelo celular a hora de voltar pra cá. Tadeu, pode vir, tá na hora. Tô chegando, Poli. Tá na hora daquela reportagem sobre o celular, né? É isso mesmo. Olha, o celular hoje serve pra tanta coisa que a gente tá dependendo dele pra tudo, praticamente. Fizeram até uma pesquisa sobre isso. Fizeram. E essa pesquisa revelou que metade dos jovens brasileiros considera o celular o seu melhor amigo. 50%? Muita coisa. É muita coisa, né? Vamos, bora ver a reportagem, então? Bora. Você já chegou na minha casa? Você já chegou aqui? Eles cresceram com o celular na mão. Desde uns 6 anos eu tenho celular já. E tá cada vez mais difícil ficar longe dele. Eu já perdi alguns já. Eu ficava um pouco desesperada. E essa facilidade de ter tudo na palma da sua mão faz com que o tempo inteiro você queira estar conectada. Mas uma pesquisa alerta. Essa relação pode estar indo longe demais. Então, é meu melhor amigo, porque meu celular sempre tá comigo. Quando a gente se vê, a gente não se desgruda nunca. E não é só o Heitor, não. Metade dos jovens do Brasil vê o celular como seu melhor amigo. Quando eu penso num celular, eu tenho ali disponível na minha mão todos os meus amigos. Isso faz com que ele de fato seja sentido como o melhor amigo. O número está numa pesquisa que investigou o impacto dos smartphones na vida das pessoas em 4 países, entre eles o Brasil. O estudo acendeu uma luz vermelha. Muita gente jovem está trocando as relações pessoais pelo celular. Às vezes, tipo, eu tô mais, não sei, chateada, assim, aí eu quero ficar mais na minha, eu fico mexendo no celular em vez de, tipo, ir se divertir com meus amigos. No Brasil, segundo a pesquisa, quase 6 em cada 10 jovens checam o telefone mais do que gostariam. E 7 em cada 10 entram em pânico quando pensam que perderam o aparelho. Como a Vitória, de 20 anos, que usa o celular para tudo. Eu tenho um aplicativo de nutrição, agenda, aplicativos para compartilhar, praticar os outros idiomas, transporte de comida, foto para lembrar de beber água, que calcula o sono. Dá para viver sem celular hoje em dia? Hoje em dia acho que não. A psicóloga que coordenou a pesquisa ficou surpresa. Nós encontramos pessoas na pesquisa que mexem no telefone em casamentos, em enterros e até dirigindo. O uso excessivo do celular causa muitos problemas.
Nos Estados Unidos, uma outra pesquisa já mostrou que metade dos adolescentes se sentem viciados em celular. Na França, o governo quer proibir o uso do aparelho até nos intervalos das aulas do ensino fundamental. O problema não é usar o celular e usar o celular muitas vezes. O problema é quando isso começa a atrapalhar a sua vida como um todo. Mas como identificar quando um hábito ruim vira vício? Para começar, os manuais de psiquiatria não reconhecem o vício em celular. Então é mais um comportamento problemático, embora para algumas pessoas possa ser um vício de fato. No Brasil, mais de 60% das crianças e jovens de 10 a 19 anos têm celular. 20 milhões de pessoas. O Heitor, de 16 anos, que tem no celular o seu melhor amigo, instalou um aplicativo que mostra todo o tempo que ele fica de olho na tela. Dá umas 4 horas por dia. Uso no ônibus de manhã quando eu acordo para ver vídeo à noite antes de dormir. Mas ele diz que segura a onda. Porque eu não sou tão viciado assim, a ponto de sair andando na rua com a cabeça baixada mexendo no celular. O jeito é seguir as dicas para ter uma relação mais saudável com o aparelho. E elas valem para todo mundo, de crianças a adultos. A primeira, faça uma autoavaliação. A primeira delas é você mesmo se colocar alguns limites e perceber em que horário você está exagerando mais naquele uso. Outra dica, preste atenção nos avisos das pessoas próximas. Se os seus amigos, colegas de trabalho e parentes reclamam do seu uso do celular, que se sentem ignorados e que você está muito distraído, preste atenção nisso. E quer mais um conselho de amigo? Aprenda a dar um tempo do celular. Tente se acostumar a deixar o telefone desligado 1, 2 horas por dia, nas refeições, com os amigos ou no trabalho. Isso ajuda a evitar o comportamento automático. Por fim, use a própria tecnologia a seu favor. Tem muitos aplicativos no mercado que ajudam a medir o uso do celular. Na pesquisa sobre o impacto do smartphone na vida das pessoas, mais de 1/3 dos jovens brasileiros afirmam gastar muito tempo ao telefone. Eu não tenho uma noção de quanto tempo eu fico, mas eu fico o dia inteiro. Mas, para a psicóloga que coordenou o estudo, são esses mesmos jovens e no mundo todo que vão ensinar o caminho do equilíbrio entre vida e tecnologia. Essa geração é muito apegada ao celular, mas sabe quando ele pode causar problemas. E são esses jovens que vão criar as soluções para que todos tenham uma relação melhor com o telefone. Eu uso ele mais do que necessário, mas na minha felicidade eu não preciso do meu celular para ser feliz. É hoje, Risco no Ar. Oficinas usavam peças reaproveitadas e material inadequado em aviões de pequeno porte. O resultado, acidentes fatais. Eu já passei da adolescência faz tempo, mas eu admito que eu como muito, eu gosto de comer em grandes quantidades e a essa hora bate uma fome. Não seja por isso. Olha ali, ó, Tiago Bebezão, especialista em culinária popular em vias públicas, mais conhecida como comida de rua ou podrão. Podrão é aquele lanche estilo bomba atômica de calorias. Ô Tiago, o que você preparou pra gente aí? Tadeu, preparei pra vocês um cachorro quente bem generoso com 8 salsichas. 8 salsichas? Tem mais umas coisas aí em cima. Sim, batata palha, milho, maionese e queijo ralado. Vixe Maria. Tá. Então, Poliana, vamos dividir esse aqui? Não. Um pra mim e um pra você. Esse negócio de dividir não é comigo, não. Não seja por isso, eu tenho Tem um de pra mim também? linguiça pro Tadeu. Linguiça, 8 linguiças também. 8 linguiças. Que maravilha. Beleza, vamos acabar com esse sanduíche aqui então. Senta aí, não dá pra comer de pé, não. Ele é tão grande que tem que comer sentado aqui. E também não dá pra abocanhar, eu dou a vocês. É porque é um sanduíche, então mas não dá pra pegar e comer. Você tem que comer com garfo e faca. A comida de rua, tipo essa do Tiago, é tão comum pelo Brasil que ganhou até um festival. A primeira Feira Nacional do Podrão no Rio de Janeiro. E a gente mandou a atriz Cacau Protásio pra lá pra acompanhar tudinho. Até o fim do Fantástico, eu acho que a gente termina isso aqui. Pelo menos 4 salsichas. Dá licença,
gente... Olá, eu tô na primeira feira do podrão do Rio de Janeiro. O que é o podrão? Podrão é um jeitinho carinhoso da gente chamar comida de rua. Quem nunca caiu no podrão? Eu mesmo, quando saía do samba, eu caía num podrão maravilhoso que era um cachorro quente. E hoje eu vou provar todos que tem aqui. Eu sou Cacau Protásio, repórter por um dia pro Fantástico. Aqui não tem miséria, não tem comida cara e nada muito saudável também. Convém não comer todo dia, né? Mas de vez em quando é bom demais, né? Eu sou assumidamente fã do podrão. Eu sou farofeira mesmo. Ah, tô até participando de um filme com esse nome, Os Farofeiros. Tá me chamando de mala? Me chamando de mala? Não, você não é mala, você é meu container do amor. Container é sua mãe, que é container! Não é possível que vocês dois vão comer isso sozinho. É, a ideia é dividirmos nós dois. Não, a gente tem que dividir em 3. Em 3? Em 3. Vamos. É bom. Eu sei que é falta de educação falar com a boca cheia, mas é uma delícia. E esse cachorro quente aí, ó? São 1.700 calorias. Quer dizer, é quase que um adulto precisa comer por dia, que são 2.000 calorias. Como eu sou uma pessoa que me preocupo muito com a saúde do próximo, eu não quero que você engorde. Mantenha esse corpo maravilhoso. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Vocês sabem quantas calorias tem esse açaí? Não. Faço a menor ideia. 5.754. Vão encarar? Isso. Sério? Ah, mas vamos encarar. Essa barca aí tá apetitosa. E você acha que 2 pessoas vão dar conta dessa barca inteira? Eu acho que eles vão querer outra. Qual é a sua profissão? Eu sou professor de educação física. É por isso, professor de educação física come muito, depois malha. Olha o ódio que eu fiquei dele agora. Só um instantinho aqui. Só um instantinho. Calma, gente. Vamos lá. Aqui é a batata de Marechal Hermes, a gente não sabe onde começa a fila e onde termina a fila. Ó, enquanto eu espero aqui na fila, vamos dar um giro aí pra ver o que as pessoas comem pelas ruas do Brasil. Cacau, em Porto Alegre o pessoal adora o X, esse sanduíche gigante aí. Você olha o queijo derretido, olha o bacon, a espessura dele aqui, isso aqui dá uma vontade de comer. Em Brasília tem comida árabe com tempero original. Essa barraquinha é de um refugiado sírio. A gente faz com jeito brasileiro também, enrola o kafta no pão com queijo. Em Belém o que tem muita saída é o tacacá, um caldo feito de mandioca com camarão, tucupi e jambu. A venda tá aqui há 50 anos. Começou pela matriarca da família, que foi a minha avó. E por falar em tradição, não pode faltar aquele pastelzinho. Delícia! Nas ruas de Juiz de Fora e por todos os cantos do Brasil. A gente luta pra emagrecer, mas um pastel gostoso desse tem como não, né? E a Cacau, será que ainda tá na fila? A fila tá enorme, ó. Tá todo mundo reclamando, mas ninguém quer sair. Olha a carinha da colega aí. Isso é que é comer com os olhos, hein? Além de muita batata, calabresa e frango a passarinho, ainda leva milhões de molhos à vontade. Quer dizer, é maravilhosa mesmo, né? Eu posso pegar uma? Maravilhosa! Agora eu vou finalizar comendo esse pequeno hambúrguer. Mas será que eu consigo comer sozinha? Eu acho que não. Eu vou chamar a equipe que tá morrendo de fome. Vem, gente, vem! Ainda hoje, 2 mães, 2 bebês e uma dúvida. Será que eles foram trocados na maternidade? As famílias decidiram investigar por conta própria. Eu vi no rosto do bebê Primeiro, um esclarecimento. Há pouco, o comentarista de segurança da TV Globo, Fernando Veloso, disse que os assassinos da vereadora Marielle sabiam como operar a arma, tinham treinamento para isso. Mas ele enfatizou, como tem feito e repetido sempre, que não se pode afirmar que os assassinos eram pessoas ligadas à polícia ou, de alguma forma, às Forças Armadas. Na opinião dele, os assassinos são o que comumente se chama de pistoleiros. A construção da fala, porém, deu margem a que essa declaração pudesse ser mal entendida por telespectadores. E daí o esclarecimento que a gente faz agora, em nome do Fantástico e dele. Uma criança que nunca teve uma festa de aniversário.
um malabarista de rua que mal tinha o que calçar, e a ajuda que veio de forma inesperada. Nessa semana, com notícias tão tristes, o Fantástico traz a história de 2 fotos que viralizaram e emocionaram muita gente, né? 2 exemplos comoventes de solidariedade. Era apenas mais um dia rotineiro na vida de Elielton, Ana Cássia e Júlio. Elielton pegou a moto e foi para o curso de segurança do trabalho. Ana saiu de carro para procurar emprego. E Júlio fazia malabarismo no sinal. O encontro das histórias do Elielton e do Júlio foi neste cruzamento movimentado de Rio Branco. O Elielton ia para a faculdade, mas quando o sinal abriu, ele resolveu não seguir viagem. A cena chamou a atenção da Ana Cássia, do outro lado da rua. Eu olhei pro tênis dele, né, e vi que tava rasgado, os 2 tênis com os dedos pra fora. E aquilo chamou minha atenção. Tava trabalhando e eu tava num dia assim, meio que reclamando, o sol tava quente, eu não tava ganhando muita coisa. E aquilo me comoveu. Eu olhei pro meu tênis, eu vi que o meu tava em boas condições, né? Eu pensei, por que não dá pra ele? Aí eu perguntei qual o número que ele calçava. Aí ele falou que calçava 41. Eu pensei, poxa, perfeito, é igual ao meu. Eu peguei e já tirei meu tênis, tirei a meia. E ele foi tirando e calçou o meu. Quando eu olhei pro lado, aquela cena me chamou a atenção do jovem com a moto parada na calçada e tirando os sapatos. Daí de repente ele me chamou e me deu esse presente. Achei incrível assim a atitude, a humildade dele. Tirei a foto e foi muito rápido. Postei, 2 amigas me disseram assim, amiga, coloca em público para eu compartilhar porque esse gesto é muito lindo e hoje em dia é raro isso acontecer. E assim foi. As 2 fotos que registraram o momento foram compartilhadas milhares de vezes. Um gesto simples, mas que comoveu muita gente. A começar pela autora da foto. É muito emocionante, porque no dia de hoje as pessoas não estão nem aí pro ser humano. E se cada pessoa que viu, que curtiu, compartilhou, que se comoveu com essa ação, que possa fazer o mesmo. Feliz por ter tirado a foto e feliz por ter conhecido o Elielton, o Júlio. Vai ser uma amizade que vai ficar, né? Solidariedade que se espalha por outras cidades. De Rio Branco, vamos para Macapá. Era uma festinha simples, uma surpresa da prima para os 7 anos da pequena Rina Laís. Eu não ia bater foto, não. Tava feia a mesa, falei. Aí quando eu vi ela chorando, eu bati a foto e ia mostrar pra mãe dela. A emoção registrada na foto tinha motivo. Era a primeira festa da vida da menina. Fiquei emocionada, eu nunca tinha chorado assim, mas eu comecei a chorar. Os pais nunca puderam bancar uma festa. Quando não é ele, eu estou desempregada. Nunca dá certo, né? A foto foi parar nas redes sociais, viralizou e provocou uma reação em cadeia. Um mutirão de empresárias de Macapá se juntou para organizar uma surpresa ainda maior. Como a gente trabalha com doces, aí eu chamei a minha sócia e eu falei, vamos mandar um bolo e brigadeiro para ela. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Eu podendo ajudar, então a gente faz isso de coração. Muitos docinhos, um baita bolo e uma decoração impecável. Esse aqui é o local que está sendo preparado para a festa. É onde vai ser realizado o sonho da Laís. E onde também vai acontecer um encontro interessante. Pela primeira vez, os organizadores da festa vão ver pessoalmente a menina que motivou isso tudo. Para uma festa de princesa, um dia de princesa. Tudo pronto? Hora da grande surpresa. Dessa vez, ela segurou o choro. Bom, quase. E assim, com a ajuda de gente que nem a conhecia, Rina Laís conseguiu viver um conto de fadas. A alegria e a felicidade dela é o que mais importa para todos nós. Mesmo sem conhecê-la? Mesmo sem conhecer.
O Brasil que nós queremos, né, Tadeu? É um país assim, com mais exemplos assim de compaixão, de atenção ao próximo. Muito lindo, né? Assina embaixo, Poliana. E chegou a hora de ouvir o que você de casa quer para o nosso futuro. Vamos conhecer agora os desejos de 7 brasileiros. Meu nome é Tertuliano Fidelix, eu moro em Caiçara do Norte, a maior colônia de pesca artesanal do Brasil. E o país que eu desejo a nós brasileiros é com mais união e menos omissão. Viva Barbosa, Chupinguaia, Rondônia. O Brasil que eu quero. Investimentos na educação, mas investimentos reais e equilíbrio social. Educação, educação e educação é o que o nosso povo precisa. Eu me chamo Giovanni Carneiro, moro em Capim Grosso, interior da Bahia. Qual é o futuro que eu quero para o meu país? Pelo contrário, qual é o futuro que eu não quero para o meu país? É exatamente esse, pessoas tendo que se expor ao lixão para sobreviver. Sou Francisca Regina Sasso, moro em Itaqui, represento a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Estou na BR-472, um dos principais corredores do Mercosul. A ponte sobre o rio Ibicuí foi feita em 1888 para trens e é usada hoje por veículos. Quero um Brasil que seus governantes se preocupem com as novas gerações, não com as próximas eleições. Falando de Bom Conselho Pernambuco, e desejo que o Brasil trate o seu idoso como trata o seu político, porque envelhecer não dói, mas envelhecer no Brasil é difícil. Sou Mário, da cidade de Teixeira de Freitas. O Brasil que eu quero é um Brasil de saúde para todos. Um Brasil onde a saúde saia da UTI. Estamos em Ribeirão Preto, em frente à Universidade de São Paulo. O Brasil que nós queremos é consciente e consciência, porque sem educação e sem ciência não há futuro. O recado bem dado, esse do Milton e do pessoal da USP de Ribeirão Preto, né? Ciência e educação, minha gente. Educação, quem repetiu muito isso foi o Giba de Chupinguaia, Rondônia. É legal que a gente vai conhecendo municípios que a gente não conhecia. Mas vocês entenderam o desabafo da Luna, lá de Bom Conselho? Ela acha que os políticos são muito bem tratados no Brasil e que os idosos não são tão bem tratados. E deviam ser tratados como os políticos, que os idosos sejam muito bem tratados. É isso aí. E se você quiser participar, o passo a passo tá lá no site g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. E nessa mesma página você encontra os vídeos que a gente exibiu hoje aqui. E tem também no Globoplay e na página do Fantástico. O presidente russo Vladimir Putin foi reeleito hoje para o 4º mandato com mais de 75% dos votos. O correspondente Marcelo Corrêa já acompanhou o dia de votação no maior país do mundo, que tem nada menos do que 11 fusos horários. Às 11 da noite em Moscou, o presidente Vladimir Putin interrompeu um show musical na Praça Vermelha. E nem foi para contar uma novidade. Afinal, todos sabiam que ele continuaria presidente pelos próximos 6 anos. Àquela altura, apenas 48% das urnas tinham sido apuradas. Mas a diferença para o segundo colocado, o comunista Pavel Grudinin, era tão grande que Putin antecipou o discurso da vitória. Ele disse que o país tem um grande futuro pela frente, desde que o povo permaneça unido. Por isso, Putin disse que é importante conquistar o apoio dos que votaram em outros candidatos, mesmo que os votos para eles representem tão pouco perto dos que Vladimir Putin recebeu. Juntos, os outros 7 candidatos tiveram pouco mais de 20% dos votos. O que mais preocupava o governo era o baixo comparecimento às urnas. Apenas 60% dos eleitores foram votar, menos do que o governo esperava. Este rapaz votou pela primeira vez na vida e diz que os amigos também votaram. Mais de 97 mil pontos de votação espalhados pelo país receberam os eleitores russos neste domingo. Quase todos eles tinham câmeras de segurança, como essas aqui atrás. E mesmo com tanta fiscalização, algumas imagens levantaram dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral no país. Há um vídeo em que uma senhora deposita mais de uma cédula numa urna. Neste outro, as próprias mesárias que trabalhavam numa sessão eleitoral aproveitam um pouco o movimento para votar várias vezes. Valery Fadeyevsky, jornalista responsável por observar o processo eleitoral, admitiu as irregularidades, mas disse que estas e outras urnas foram descartadas, então não tiveram influência no resultado da eleição. Na Rússia, nada ou ninguém parece capaz de derrotar Vladimir Putin.
Uma empresa que mantinha laços estreitos com a campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos está sendo investigada pelo roubo de dados de mais de 50 milhões de usuários do Facebook. O episódio foi denunciado por jornais americanos e britânicos neste fim de semana. A denúncia partiu de um ex-funcionário da Cambridge Analytica, contratada pela campanha de Donald Trump para influenciar eleitores nas redes sociais. Christopher Wiley contou que os funcionários da empresa começaram a invadir perfis de usuários do Facebook em 2014. Quando o ano eleitoral chegou, em 2016, eles tinham recolhido dados sigilosos de 50 milhões de usuários. O procurador especial Robert Mueller, que investiga a possível colaboração da campanha de Trump com os russos, está investigando a empresa. O dono da Cambridge Analytica nega qualquer envolvimento com a Rússia. Mas há 4 anos, a empresa foi procurada por executivos da Lukoil, uma gigante russa do ramo do petróleo, para saber como informações de usuários eram usadas para influenciar eleitores americanos. O Facebook negou que soubesse dos vazamentos e rompeu a parceria com a Cambridge Analytica. A empresa também atua no Brasil em parceria com a CEAPonte, que faz marketing político e pretende trabalhar para candidatos nas eleições deste ano. Mas a CEAPonte disse que a parceria com a firma americana está suspensa até que tudo seja esclarecido. Agora também parece coisa de novela. Aconteceu em Alta Floresta, Mato Grosso. 2 mães saíram da maternidade com bebês que não eram delas. A suspeita é de que eles tenham sido trocados. Franciele fazia planos para o nascimento do primeiro filho. Erivânia também estava ansiosa com a chegada do primeiro bebê. Mas aquele 20 de maio de 2017 teve um desfecho bem diferente do que elas imaginavam. E as duas só descobriram isso meses depois. Às 8h46 da noite, a Franciele deu à luz a um menino nesta mesa de parto. Segundo a direção do hospital, imediatamente após o nascimento, o bebê foi identificado com esta pulseirinha, higienizado neste local e depois colocado neste berço aquecido. Agora, o que aconteceu depois disso ainda é um mistério. Exatos 20 minutos após o parto de Franciele, um outro menino nasceu no mesmo hospital, filho de Erivânia. 2 dias depois, mães e bebês receberam alta. A gente foi dar o primeiro banho no bebê e pedi para minha mãe que me entregasse a pulseirinha do bebê para me guardar de lembrança. Eu fui ler e não era meu nome que estava ali. Era o nome da Erivânia. Eu fui ver essa pulseira em casa quando eu cheguei. E o que estava escrito? Tava Franciele. Assim que percebeu o erro, Franciele ligou para o hospital e ouviu que não havia engano algum. Que eu podia ficar tranquila que o filho era meu, que não tinha possibilidade nenhuma de trocarem os bebês. O hospital garantiu isso? É, a pessoal da equipe telefone. Isso, por telefone. Mas a outra mãe não entrou em contato? Então, a outra mãe nunca entrou em contato. Em nenhum momento você pensou que podia trocar o bebê? Por causa que a Franciele tem o nome da enfermeira que cuidou lá da gente é Franciele. E eu achava que o nome da pulseira que estava era da Franciele, era o nome da enfermeira. 2 Francieles no mesmo hospital, na mesma noite? Será possível? Segundo o censo do IBGE, o Brasil tem 35 mil Francieles com diferentes grafias. 21 delas estão em Alta Floresta. Será que justamente 2 delas estavam no hospital na hora do parto? Estavam. A Franciele, mãe, claro, e uma enfermeira. Como que é seu nome? Franciele. Franciele? Mesmo nome da mãe da enfermeira. Isso ajuda a explicar a confusão da Erivânia, mas é bom lembrar que só um nome pode ser colocado na pulseira de um recém-nascido, o da mãe, como foi o caso. Tudo teria continuado como estava, não fosse uma ironia do destino. Meses depois, a Franciele e a Erivânia trouxeram os bebês neste posto de saúde para uma consulta de rotina. Eu tava com meu bebê no colo, aí meu bebê virou pra ela e olhou pra ela e sorriu, aí ela começou a chorar. Eu acho que eu chorei mais de meia hora, 1 hora, não sei tanto. Por que você chorou?
Porque eu vi no rosto do bebê o rosto do meu esposo. Depois desse encontro, Franciele decidiu fazer um exame de DNA. O resultado confirmou que já era uma suspeita. Ela não é mãe biológica do bebê que levou para casa. Erivânia também fez o teste de DNA. O resultado foi o mesmo, negativo. A direção do Hospital Regional de Alta Floresta, Albert Sabin, garante que seguiu todos os protocolos de atendimento e que abriu uma sindicância para apurar o que aconteceu. Não temos dúvida alguma de que houve a troca dos bebês, tendo em vista o resultado do DNA de ambas as mães. As duas ainda não decidiram se levarão o caso à justiça. Elas fizeram um segundo exame de DNA, agora para confirmar se uma é mãe do bebê que está com a outra. O resultado sai nos próximos dias. Mas como fica o coração das mães e dos pais agora, depois de 10 meses criando um filho que não é deles? Ou também já é? Mas você pretende continuar convivendo com o bebê e tudo? Sim, com certeza. Pro resto da vida. Se ele depender de mim, eu vou ajudar ele. Você se sente pai dele? E muito. Minha sugestão para as mães, se eu puder fazer uma sugestão, é de que elas se tornem as melhores amigas e se visitem com frequência para que, enfim, após a destroca, não surja em cada bebê uma sensação de abandono. Essa ruptura tem que ser muito bem planejada para não deixar sequelas importantes na vida de cada uma dessas duas crianças. Os pais já decidiram desfazer a troca caso ela seja confirmada. Enquanto esperam o resultado do último exame, eles convivem com as duas crianças. Franciele até se mudou para ficar mais perto de Erivânia. Eles ganharam 2 pais e 2 mães e você e 2 filhos. Um biológico e outro de leite, né, de convivência. Revela agora como funcionava uma rede clandestina de desmanche de aviões de pequeno porte. Um esquema com conexões em 6 estados. Oficinas reaproveitavam peças velhas e colocavam passageiros em risco. Em um dos casos, um avião caiu e uma pessoa morreu porque uma asa tinha sido colada com massa plástica, material absolutamente inapropriado. Você vê os detalhes na reportagem de Cláudia Geiger, que acompanhou a investigação da Polícia Civil por 2 anos. Era o filho mais velho e risonho do seu Odílio e Dona Isa. Não conversei com ele, não tive oportunidade de conversar aquela noite antes do acidente. Marcos Davi Xavier trabalhava como piloto na empresa MS Táxi Aéreo em Mato Grosso do Sul. Em 19 de setembro de 2016, Marcos deixou os passageiros no Pantanal. Antes de voltar para Campo Grande, falou pelo rádio com um instrutor e amigo que ele chamava de pai. Sua bênção, meu pai. Deus te abençoe, meu filho. Bora trabalhar. Vai lá, bom voo. O avião bimotor PT-VKY caiu minutos depois de decolar. Este peão de uma fazenda próxima viu tudo. Quando ele vem se aproximando da casa, ele mudou a rota. Vimos bem a primeira explosão que ele deu no ar. Aí já vimos um pedaço de avião, aí eu vi bem que caiu. Ele caiu mesmo, o avião tinha caído. Os destroços se espalharam por uma área de 600 metros de difícil acesso. Na perícia, veio a constatação. O avião estava irregular. As hélices estavam com o número de série adulterado, sinal de que foram reaproveitadas de outro avião. E na asa, a maior surpresa. Eles recuperaram essa asa com massa plástica, que é usada em automobilismo. O que não é permitido em concertos de aviões. O balanceamento você perde, a asa pode tremer, um lado fica mais pesado que a outra. Então isso aqui está maquiando, você olha por fora, parece que está bonitinha a asa. A hora que você vê, ela está com massa plástica. As roldanas por onde passam os cabos de comando do avião estavam presas e não rodavam. Com isso, os cabos se romperam e o controle da aeronave travou. Primeiro, o piloto perdeu o comando da asa direita. Com a força da gravidade, o avião virou de barriga para cima. A asa direita se desprendeu e se chocou com o leme. Em seguida, a asa esquerda quebrou. Sem as duas asas, a aeronave bateu no chão. Esse avião foi desmontando no ar. Por erro de manutenção. Por erro de manutenção. O
O avião PT VKY já tinha sofrido outros 2 acidentes. Em 2009, a asa direita bateu no solo num pouso. Em 2013, as hélices ficaram retorcidas, inviabilizando a recuperação. Os reparos foram feitos na oficina Hora, também dos donos da MS Táxi Aéreo. Toda troca, tudo que é feito tem que estar anotado em cadernetas. E não está. Não achamos nada relativo a isso. E a empresa de táxi aéreo estava interditada pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, quando fez esse voo. Nós temos o voo irregular dessa aeronave, que era de propriedade privada e estava fazendo um voo de táxi aéreo. É um estelionato. Essa é a mesma empresa que alugou o avião PT-ENM para a família dos apresentadores Luciano Huck e Angélica. O avião bimotor fez um pouso forçado em maio de 2015, no meio do pasto de uma fazenda a 30 quilômetros de Campo Grande. Para a perícia, houve falha na manutenção e pane seca. Os sensores não sinalizaram para o piloto que o combustível estava no fim. Olhando um avião assim, é difícil saber se ele passou por manutenções, se as peças estão funcionando perfeitamente. Nesse daqui, as pás e o cubo de hélice foram trocados clandestinamente. A aeronave está apreendida. Na investigação da Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul, foi descoberta uma rede ilegal de desmanche de aeronaves. Um esquema montado para reaproveitar peças usadas em manutenções de aviões de pequeno porte, que fazem voos privados e de táxi aéreo. Os policiais vistoriaram 14 oficinas, 8 eram clandestinas. Mais de 300 peças foram apreendidas e avaliadas em mais de 2 milhões de reais. Todas estavam com número de série adulterado ou sem comprovação de origem. Essa peça aqui, provavelmente, ela não tem recuperação, mas ela seria ou recuperada para utilizar, tá? Ou então já utilizaram essa numeração para pôr numa peça adulterada para ser colocada em voo. No Brasil, mais de 8.500 aeronaves de pequeno porte estão aptas para voar. A manutenção tem de ser feita todo ano em oficinas homologadas e por mecânicos credenciados pela ANAC. E os documentos devem ser enviados para a agência. Mas nem sempre o que está no papel foi feito de fato. Essas próprias oficinas estavam terceirizando esse serviço para baratear o custo de mão de obra para essa oficina clandestina. Os mecânicos investigados fizeram consertos clandestinos e enviaram peças para 46 aeronaves que voavam em outros 6 estados. Nós verificamos informações oficiais inseridas nessas cadernetas e nesses registros que estavam sendo fraudadas, falsificadas para justificar essa peça entrando nesse avião. Esse mecânico de aviões, que não quer se identificar, já trabalhou em oficinas de Mato Grosso do Sul e conta como funciona o esquema. Você vai lá simplesmente no banco de estoque de peças descartadas, pega aquela peça velha, compara com a outra, dá uma arrumadinha ali, desentorta, passa uma massinha plástica, pinta e bota para voar. É natural. Ele diz que os donos das oficinas e de aviões de pequeno porte estão cientes do esquema. Normalmente, quando o avião está voando lá, o patrão aqui embaixo ele diz o seguinte: eu não estou nem aí, a viúva vai receber o seguro e eu vou receber o meu também. Karina Bussaf é uma dessas viúvas. Eu fiquei em estado de choque na hora e eu me lembro muito bem que a única coisa que eu conseguia pensar é que alguém precisava tirar as minhas filhas de casa porque eu não conseguia respirar. Em dezembro de 2014, o marido dela, o advogado Marco Túlio Garcia, saiu de Campo Grande para ir até a sua fazenda, no Pantanal. O avião caiu perto da pista de decolagem. Você contrata um piloto credenciado, faz um plano de voo, você tem uma aeronave certificada que faz vistorias periódicas num órgão público que se destina a esse fim. O que mais você pode fazer? Acreditar que esteja tudo certo. E não estava. E não estava. A família de Karina não sabia que o monomotor PT-JSM tinha sofrido um outro acidente em fevereiro de 2005. Pelas imagens da época, dá para ver as asas praticamente destruídas. Segundo a polícia, essa sucata foi comprada pelo dono da oficina e a asa foi totalmente refeita.
mas nos documentos da aeronave, o conserto não estava registrado. No acidente de 2014, foi exatamente a asa danificada que se partiu no ar e o avião caiu de bico no chão. Uma peça encontrada nos destroços chamou a atenção. Ela foi fabricada artesanalmente, fora dos padrões aeronáuticos e instalada na sustentação da asa. A asa dobrou para cima, tá? Ela rompeu em voo, tá? E com isso acabou a sustentação da aeronave. Eles optaram em fazer e não gastar esses $4.350 e fazer uma peça artesanal que causou o acidente. A Polícia Civil descobriu um cemitério de peças e aviões bem ao lado da maior oficina de Mato Grosso do Sul. Nós localizamos um verdadeiro ferro velho de peças já condenadas, que não tinham condições de uso, que vinham passando por manutenções e que não poderiam. A delegada interditou o local e a perícia confirmou que as peças estavam sendo limpas e preparadas para uso. O dono da oficina, Arlindo Barbosa, e os mecânicos são investigados por expor a aeronave a risco por causa da manutenção irregular e por homicídio com dolo eventual, quando pode haver intenção de matar. Em nota, os advogados disseram que a oficina não pode descartar em qualquer lugar o lixo aeronáutico e, por isso, guardava as sucatas. Sobre a aeronave que caiu com o advogado Marco Túlio, disseram que o conserto foi feito após o acidente de 2005 e o avião foi vistoriado e liberado para voo pela ANAC. Sobre o avião PT VKY, do primeiro caso que mostramos nesta reportagem, disseram que o CENIPA interrompeu a investigação. Mas o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, informou que é obrigado, por lei, a interromper a investigação quando encontra indício de crime, o que ocorreu neste caso. E a polícia revelou também a clonagem de aviões para tráfico de drogas. Esse é um exemplo. Um avião igual decolou aqui dessa pista em Campo Grande e caiu na Bolívia transportando cocaína. Só que o proprietário da aeronave não comunicou esse acidente à Agência Nacional de Aviação Civil. Pelo contrário, comprou esse avião do mesmo modelo lá no Maranhão e trouxe aqui para Mato Grosso do Sul e estava pintando clandestinamente o prefixo do avião que foi totalmente destruído. Dessa forma, ele conseguiria continuar voando no Brasil sem qualquer problema. O avião tinha sido modificado para ser reabastecido durante o voo. Como eles faziam isso? Através de uma mangueira, era conectada diretamente no bocal do cano de combustível e dentro, com uma bombinha elétrica, tá? Eles carregavam combustível dentro da aeronave, até 450 litros, é possível, e abastecia em voo. O original caiu em Potosí, na Bolívia, em novembro de 2016. Estava com 9 galões de combustível a mais. 2 pessoas morreram. O avião estava registrado no nome de uma empresa de tecnologia. O dono da empresa, o Adson Ranielli, e o gerente financeiro, o Wellington Magalhães, foram presos. Durante toda a semana, tentamos ouvi-los, mas os advogados não responderam. Em outra fazenda, no meio da lavoura, a polícia descobriu no hangar uma oficina improvisada com mais um avião sendo modificado. Na aeronave abandonada às pressas, o número do motor foi lixado, o aparelho que emite a localização foi removido e a asa estava sendo preparada para voos longos. São tanques de combustível sobressalentes que são colocados nas ponteiras das asas para dar uma autonomia de voo para a aeronave de mais 2 horas, além do abastecimento que ela teria normal. A descoberta das manutenções ilegais levou a ANAC a intensificar as auditorias em todo o Brasil. Nós sabemos que a quase totalidade das empresas e profissionais que trabalham na aviação civil brasileira trabalham de forma correta, honesta e legalmente. A operação em Mato Grosso do Sul provocou mudanças na agência que fiscaliza o setor. Foi criado, a partir desta operação, uma superintendência na ANAC com o objetivo de coibir o ilícito, como, por exemplo, manutenção clandestina e táxi aéreo pirata. Sobre o acidente que matou Marco Túlio, o CENIPA já fez as análises das informações coletadas e trabalha para concluir a investigação. Eles alegam que eles não têm prazo
né, que o laudo não será conclusivo, visa apenas a prevenção, mas eu acho que justamente por visar a prevenção deveria ser mais célere, né? A gente fica revoltado porque ele poderia estar vivo se as pessoas tivessem trabalhado com seriedade, se tivessem sido correto com aquilo que faz. E o Fantástico está terminando, fica aqui o nosso desejo, que é também o desejo de milhões de brasileiros, por justiça no caso Marielle, que a investigação seja rápida e que os assassinos sejam identificados e punidos. A gente se despede com uma homenagem musical. Elza Soares e Pitty estão em turnê e vieram ontem aqui ao estúdio para cantar em memória de Marielle. Elas foram acompanhadas por músicos da mesma favela onde a vereadora cresceu, a favela da Maré. A orquestra Maré do Amanhã foi conduzida pelo maestro Carlos Eduardo Prazeres e tocou um clássico de Nelson Cavaquinho. Uma canção que diz logo no início: o sol há de brilhar mais uma vez. O sol há de brilhar mais uma vez. Tchau, pessoal. Logo depois tem Big Brother Brasil. Até domingo que vem.